Nós vamos estar orando para nós estarmos começando o nosso trabalho. Temos ali o Gleidson, o Vânia, que Deus abençoe os amados. Nós vamos estar orando. Senhor amado, nós louvamos o Teu nome, ó Pai, por esse dia que o Senhor nos concedeu. Queremos, ó Deus amado, Te agradecer, ó Pai, a bênção, o privilégio, a oportunidade de podermos estar aqui juntos para estarmos transmitindo a Tua palavra. Ó Deus amado, nós Te pedimos que Tu sejas, ó Deus, com a nossa boca, que o Senhor coloque, ó Deus, em nosso coração, em nossos lábios, em nossa mente, a Tua palavra. Que a Tua palavra ela seja edificante, ó Deus amado, à vida de cada um de nós. Que a Tua palavra ela possa encontrar guarida em cada coração. Que o Teu Santo Espírito possa trabalhar a palavra, Senhor. Que tudo aquilo que nós viermos a falar que não esteja em consonância com o Teu Santo Espírito, que o Senhor realmente possa trabalhar e modificar a palavra de modo que a mensagem seja transmitida e que a pessoa ouça aquilo que o Senhor tem para dizer. Nós sabemos, ó Deus amado, que o Teu Espírito, ele pode realmente, no momento em que estamos transmitindo a palavra, ele pode trabalhar essa palavra no sentido de que ela possa chegar aos corações de acordo com o Teu querer e com a Tua vontade. Então, Senhor, nós queremos tão somente ser porta-vozes da Tua palavra e Te pedimos que para isso o Senhor nos abençoe, derramando graça sobre nossas vidas, derramando a Tua unção, Senhor, para podermos fazer isso com fidelidade, com dedicação, para a glória do Teu nome. Abençoa todos os irmãos que já estão na escuta, aqueles que estão chegando, que o Senhor possa estar abençoando a todos. Ó Deus amado, que o Senhor nos abençoe a todos de uma maneira tremenda nessa noite. Perdoa, Senhor, os nossos pecados em pensamentos, palavras e obras. Dá-nos a Tua bênção, a Tua paz, a Tua direção. Nós assim te oramos, nós te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Pastor Lélio e Heloísa, que Deus abençoe. A Aline, o Henrique, a Renata, que Deus abençoe a todos. A paz do Senhor para todos, tá? Todos são bem-vindos. A Maria de Lourdes Oliveira, Deus no controle, é isso mesmo. Nós vamos estar nessa noite refletindo sobre a palavra de Deus no livro do profeta Ezequiel, no capítulo 3, os versículos 16 e 17. Livro do profeta Ezequiel, capítulo 3, versículos 16 e 17. Findo os 7 dias, veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel. Da minha boca ouvirás a palavra e os avisarás da minha parte. Que o Senhor então nos abençoe. Eu vou ler novamente o texto. Findo os 7 dias, veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel. Da minha boca ouvirás a palavra e os avisarás da minha parte.
Que o Senhor, então, Ele possa nos abençoar grandemente com a porção lida na palavra. Eu gostaria de estar falando nessa noite sobre o tema que nós resolvemos colocar nessa mensagem. Ele ficou assim um pouco longo, mas são pequenas frases onde elas têm um efeito, né, único. Um chamado, uma revelação divina, uma vocação, uma unção, uma tarefa, ser um atalaia. Então, eu gostaria de repetir aqui para você, um chamado, uma revelação divina, uma vocação, uma unção, uma tarefa, ser um atalaia de Deus. Algumas semanas atrás eu concluí a leitura do livro do profeta Ezequiel. Eu não sei quantas vezes eu já li o livro do profeta Ezequiel. O livro do profeta Ezequiel sempre me fascinou muito. No início da minha conversão, quando eu comecei a ler a Bíblia, eu confesso que esse livro chamou muito a minha atenção e sempre chamou muito a minha atenção, não sei porquê. E então, eu sempre leio a Bíblia, eu termino e começo novamente, e termino, começo, e assim vou. E agora eu terminei, algumas semanas atrás, eu terminei de ler o profeta Ezequiel, já li Jeremias, estou lá em Daniel. Tá? O livro do profeta Ezequiel é um livro maravilhoso, embora muitas vezes difícil de se compreender, até porque o livro do profeta Daniel e o livro de Ezequiel, eles são chamados também de livros apocalípticos. Mas é um livro maravilhoso. Ele é difícil porque talvez ele seja o único livro da Bíblia em que fala do Deus que se move. Eu costumo dizer que Ezequiel é um livro em que vemos Deus agindo através do seu Espírito no Antigo Testamento. Nós sabemos que no Antigo Testamento é muito vaga vamos dizer assim, as revelações que a gente observa a respeito do Espírito Santo, assim, de uma forma tão enfática. Sabemos que o Espírito Santo ele está em toda a Bíblia, em toda a história bíblica, ele está agindo, mas no livro do profeta Ezequiel, nós vemos, tem um momento até que ele pega Ezequiel pelos cachos da sua cabeça, do seu cabelo, o que vai nos dar a ideia de que Ezequiel tinha um cabelo encaracolado ou encaixeado. O Espírito pega ele, leva ele pelo cabelo. Ezequiel é transportado sempre de um lado para o outro pelo Espírito de Deus. E é por isso que eu digo, talvez seja o único livro do Antigo Testamento em que a gente veja a ação do Espírito Santo de Deus de uma maneira assim tão enfática, tão eficaz, tão profunda. E a gente vê esse mover do Espírito, a gente vê o profeta Ezequiel sendo movido pelo Espírito de Deus. E aí é interessante notar que o livro do profeta Ezequiel é o livro em que o nosso Deus é o Deus que se revela. E essa revelação que
ela pode até ser um pouco espantosa para nós. Porque se trata de um homem, um pequeno ser, vendo, ouvindo, sendo tocado para lá e para cá, pelas mãos desse Deus imenso, infinito, imutável, poderoso. Quando a gente começa a ler o livro do profeta Ezequiel, a gente começa a ver como é maravilhoso esse livro. O céu é a morada desse Deus Altíssimo. O céu é o lugar onde Deus habita. E Ele abre os céus. Nós vamos ver no primeiro capítulo, nos primeiros versículos do profeta Ezequiel, o céu se abre para que o seu profeta tenha visões de Deus. Diz o profeta: os céus se abriram e eu tive visões de Deus. E é interessante que após os céus se abrirem e o profeta ter visões de Deus, no 5º dia do referido mês, veio a ele expressamente a palavra de Deus. E ele não somente viu os céus se abrirem, não somente viu Deus, e não somente ouviu expressamente a palavra de Deus, mas esteve sobre ele a mão do Senhor. Logo a seguir diz o texto: olhei e eis um vento tempestuoso que vinha do norte, e uma grande nuvem com fogo a revolver-se, e esplendor ao redor dela. E dessa nuvem vem a revelação, dessa nuvem vem ali, é uma nuvem que se revolvia, e ele, o profeta, vê uma coisa como um metal brilhante que saía do meio do fogo. E dos versículos 5 até o versículo 14, o profeta vê algo semelhante a 4 seres viventes. Creio que se refere à presença do Filho de Deus como sendo representado nos 4 evangelhos, aquelas figuras, o homem, o leão, a águia e o novilho. Embora que a gente veja no livro do profeta Ezequiel, não na ordem em que se encontra no Novo Testamento. Então, a gente fica olhando que a pessoa do Filho como se revela no Novo Testamento. Em seguida, Ezequiel tem uma visão de 4 rodas que se movem para 4 direções. Eu já tentei entender essa visão. Roda dentro de roda e roda rodando, e uma coisa tremenda que aí o Espírito de Deus me revelou que os mistérios de Deus muitas vezes são incompreensíveis para nós seres humanos. Como é que as rodas podem rodar uma dentro da outra sem se chocarem e caminhando em várias direções? E essas rodas estavam presas a esse ser que ele aparece com 4 rostos e se moviam para todos os lados, e havia olhos por toda parte. Isso mostra que os olhos de Deus passeiam por toda a terra, contemplando maus e bons, justos e injustos. Isso mostra que Deus, ele caminha pela terra. A Bíblia diz que, no livro do profeta Isaías, que as nuvens são o estrado dos seus pés, e que ele faz das nuvens, a terra é o estrado dos seus pés, ele faz das nuvens carros.
Então Deus é o mover de Deus sobre a face da terra. E ele fala sobre os 4 cantos. Eu creio que isso aí se refere aos pontos cardeais, norte, sul, leste, oeste. Então é o Espírito de Deus se movendo em todas as direções, os olhos de Deus contemplando todas as coisas. E é uma visão tremenda, é uma visão maravilhosa, é uma visão que cria em nós uma emoção muito grande. E eu confesso que eu já tentei entender essa visão, pois essas rodas, né, elas estavam ligadas aos 4 seres viventes e se moviam para onde quer que o Espírito de Deus quisesse. E no livro do profeta Ezequiel a gente vê a ação da Trindade. O céu se abre, ele tem visão do trono, ele tem uma visão onde há um clarão muito grande, porque o resplendor da glória de Deus não fazia com que o profeta o visse diretamente, mas ele via a semelhança de um homem sentado no trono. E ele, aquele resplendor imenso que ofuscava uma visão direta, e a gente sabe que o homem, com seus olhos humanos, ele não pode ter uma visão direta de Deus. E a gente vê esses animais, esse ser com 4 rostos, o homem, o animal, a águia e o novilho, em 4 rodas se movendo, essas 4 rodas ligadas a ele. Então, e o Espírito Santo agindo sobre o profeta, e o Espírito Santo conduzindo todas essas coisas. Então a gente vê ali expressamente a Trindade se movendo, e o profeta Ezequiel, ele tem essa visão tremenda, essa visão maravilhosa. Era um movimento constante para um lado e para o outro, para cima e para baixo, de acordo com o que o Espírito queria. E aí eu fico vendo o Espírito Santo de Deus agindo no meio da terra, agindo no meio dos homens, o Espírito de Deus se movendo sobre todas as coisas. Foi diante dessa visão tremenda que o profeta, após os 4 seres viventes pararem e baixarem as suas asas, foi aí que o profeta ouviu uma voz de cima do firmamento. Era a voz de Deus. Ele teve agora uma visão da glória do Senhor. E diante de magnificente glória, ele cai com o rosto em terra. E ouviu uma voz de quem falava. Ele diz, e eu ouvi a voz de quem falava. E o que ouvi foi isso: Filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Foi nesse momento em que o próprio Espírito Santo entrou nele e o pôs de pé. E logo em seguida, ele recebeu a incumbência de ser um mensageiro de Deus ao povo de Israel que se encontrava exilado na Babilônia. Ele deveria levar a palavra de Deus a eles, em meio a muitas dificuldades. Quando a gente vai ver no capítulo 2, o profeta ouve assim: eles quer ouçam, quer deixem de ouvir, pois são casa rebelde. Hão de saber que esteve no meio deles um profeta. Tu, ó filho do homem, não os temas, nem temas as suas palavras, ainda que haja sarças e espinhos para contigo, e tu habites com escorpiões, não temas as suas palavras, nem te assuste com o rosto deles,
porque são casa rebelde. Mas tu lhes dirás as minhas palavras, quer ouçam, quer deixem de ouvir, porque são casa rebelde. A seguir ele recebe a palavra. O profeta, o Senhor diz: filho do homem, ouve o que eu te digo. Não te insurjas como casa rebelde, abra a boca, come o que eu te dou. E ele disse que ele viu uma certa mão que se estendeu para ele, e nela se achava o rolo de um livro. E aí, nele estavam escritos lamentações, suspiros e ais. E ainda me disse: filho do homem, come o que achares, come este rolo, vai e fala à casa de Israel. Então abri a boca e ele me deu a comer o rolo. E disse: filho do homem, dá de comer ao teu ventre, enche as tuas entranhas deste rolo que eu te dou. Eu comi, e na boca ele era doce como mel. O profeta então recebe a palavra, ele ingere a palavra, e após esse processo é ordenado a entrar na casa de Israel e transmitir-lhe a palavra que ele havia recebido. Essas revelações chamam a minha atenção para alguns aspectos da missão de um homem de Deus. Antes de ser enviado, Ezequiel precisou ter uma visão da glória divina. Ele precisou ouvir a voz de Deus. Ele precisou ser tocado pelo Espírito de Deus. Ele precisou alimentar-se da palavra de Deus. Ele precisou encher com a palavra de Deus o seu ventre, para depois se dirigir ao povo para levar a mensagem. Aprendo com isso que o atalaia de Deus, o mensageiro de Deus, o profeta de Deus, ele precisa, antes de começar o seu ministério, ter uma visão de Deus em sua glória, ainda que, humanamente falando, seja difícil de compreender, pois para o ser humano é difícil entender e compreender com olhos humanos a glória divina. Ele precisa entender que o Espírito de Deus se move para todos os lados e em todas as direções de acordo com a vontade do próprio Deus. Ele precisa entender que não só no céu, mas por toda a terra, a glória de Deus preenche todas as coisas. Que a sua glória está em toda parte, em todas as direções, embora as pessoas não percebam. Ele precisa ouvir a voz de Deus, se humilhar na presença dele, ser seguido por ele, ou melhor, ser erguido por ele, ser cheio do Espírito, alimentar-se da palavra e transmiti-la, ainda que em meio a toda e qualquer dificuldade, e mesmo que não seja ouvido, deve transmitir a palavra. Ele precisa entender que nessa vocação ele deve ser movido e conduzido pelo Espírito Santo de Deus. Ele precisa entender que a mensagem ele precisa entender a mensagem e entregá-la à semelhança de um atalaia. Ele precisa entender que muitas vidas deverão ouvir as boas novas de salvação. Ele precisa entender que receber e obedecer a palavra de Deus é responsabilidade exclusiva daqueles que a ouvem e não da parte dele.
Ele deve ser obediente à missão de avisar do perigo. Essa é a sua tarefa. E estará isento de culpa em relação à resposta daqueles que ouvem. Ele só responderá por essas vidas, caso ele não cumpra com a sua missão. A mensagem, ela deve ser entregue pelo atalaia. Essa mensagem a ser entregue por ele, ela deve ser ouvida primeiro por ele próprio. Da boca do próprio Deus. Ele diz, o Senhor, da minha boca ouvirás a palavra e os avisarás da minha parte. Está lá no capítulo 3, versículo 17, a parte B. Às vezes o Senhor, Ele ordena que vamos para o vale, para ali receber a palavra. Não gostamos dos vales, mas às vezes é lá que a glória de Deus vai estar esperando pelo seu mensageiro. Ouvir a voz de Deus em meio ao tumulto cotidiano é muito difícil. Ouvir a voz de Deus no meio de muitas outras vozes é muito difícil. É na solidão do vale que geralmente Deus fala ao seu profeta ou ao seu mensageiro. É no silêncio de um recinto, desapegado de qualquer outra coisa, que vamos ouvir a voz de Deus nitidamente. Filho do homem, sai para o vale e eu falarei contigo. E o profeta vai para o vale. Quando ele chega lá, ele encontra Deus esperando por ele. Muitas vezes é lá no vale que Deus está nos esperando. Uma vez eu preguei um sermão com o tema o Deus dos montes e dos vales. Porque lá no Antigo Testamento há um momento em que o povo de Israel ele está lutando contra os moabitas, contra os seus inimigos lá, e eles sempre guerreavam no monte, até que os inimigos disseram para ele, olha, o Deus deles é Deus dos montes, vamos guerrear no vale. Mas aí quando eles foram guerrear no vale com os filhos de Israel, eles também perderam a guerra. Porque o nosso Deus não é só Deus dos montes, Ele é Deus dos vales. E é por isso que ele diz, sai para o vale onde eu falarei contigo. No Salmo 23 diz, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Existem pessoas que só conseguem ouvir a voz de Deus quando estão no vale da aflição, no vale da tormenta, no vale da dificuldade, no vale do desemprego, no vale da enfermidade. Muitas vezes são nesses vales que o homem consegue ouvir a voz de Deus. Às vezes é prostrado que o enviado de Deus vai ouvir a voz de Deus. Na Bíblia, há pelo menos 4 homens que caem por terra diante da glória e da majestade de Deus, quando Deus lhes falava. Lá em Daniel capítulo 10, versículo 9, quando a glória de Deus apareceu, ele caiu, como se desmaiado. E o Espírito de Deus ergue Daniel, coloca ele de 4, e depois ergue a Daniel. Ezequiel, no capítulo 1, versículo 28, ele cai com o rosto em terra. O apóstolo Paulo, no capítulo 9 de Atos, versículo 4, ele, quando viu aquele clarão, teve aquela visão, aquela coisa toda, ele cai por terra. E João, o discípulo amado, na ilha de Patmos,
capítulo 1, versículo 17, ele caiu como morto. Então, amados, diante da magnitude da glória de Deus, muitas vezes nós precisamos cair e nos prostrar. Esses homens caíram por terra diante da magnitude das visões que tiveram, diante do poder e da majestade daquele que lhes falava. Daniel foi erguido e sacudido. E eu fiquei pensando, por que ele foi sacudido? Porque ele caiu desmaiado. Está lá no capítulo 10, versículo 10. Paulo recebeu do Senhor a ordem para que se levantasse. Está lá em Atos 9, versículo 6. João caiu como morto e o Senhor pôs sobre ele as mãos. Apocalipse 1:17, parte B. Ezequiel caiu de cara no chão. Ezequiel 1:28, parte A. E em Ezequiel 2, versículo 1, o Espírito o levantou e o pôs de pé. Por incrível que pareça, foram esses 4 homens que receberam e viram com maior profundidade a glória de quem falava, a glória do Deus Todo-Poderoso. Eu hoje pela manhã, depois de preparar essa mensagem, eu estava me lembrando de uma coisa. Eu, quando era seminarista, a gente estudava de segunda a sexta, de 7 às 10, mas na sexta-feira só tinha aula no primeiro período, no segundo período era um culto no auditório. E nesse culto os seminaristas do 4º ano, eles pregavam para que os professores, os mestres ali, ouvissem a sua pregação. Mas todos os demais alunos das demais turmas precisavam ouvir e assistir, porque contava como aula. E foi num dia desses, numa sexta-feira dessa, que eu, quando estava com meus olhos fechados orando, eu tive uma visão de um fogaréu, mas não era um fogo maléfico, era um fogo que não se apagava. Não era como se em algum lugar tivesse pegando fogo. Era um fogo que se movia, uma coisa incrível. Aquilo ficou na minha mente até hoje, eu nunca mais esqueci aquela visão. Aquilo não me meteu medo no sentido de achar que fosse um fogo maléfico. Aquilo ali pareceu-me alguma coisa celestial, alguma coisa da parte de Deus. Foram poucas as vezes que eu comentei a respeito dessa visão que eu tive. Eu estava com meus olhos fechados e eu via isso. Naquela noite eu saí do seminário, vim para casa pensando naquilo. Durante um bom tempo eu fiquei pensando no que poderia ser aquilo. E quando eu vejo o livro do profeta Ezequiel, mal me comparando com o profeta, a gente fica vendo que Deus é o Deus que se revela, é o Deus que fala, é o Deus que chama. E a cada dia eu pedia que Deus estivesse confirmando o nosso chamado, a nossa vocação, que Deus estivesse falando conosco e mostrando o que Ele queria para nós. Eu me lembro também que, como seminarista, eu um dia tive uma visão de eu estar lá no púlpito da igreja de Vila Nova. Eu não conhecia ainda a igreja. E eu vi como era antigamente a igreja. E no dia em que eu tomei posse lá na igreja, depois que o presidente da associação foi embora e eu fiquei ali para conduzir o culto à noite, foi que eu reparei, olhei para cada lado e eu percebi que aquela visão era a visão que eu tinha tido há muito tempo atrás, do púlpito da igreja, onde a gente está pastoreando até hoje pela misericórdia de Deus. O nosso Deus é o Deus que fala, Ele chama, Ele vocaciona e Ele fala.
E às vezes, Deus nos fala através de mistérios, coisa que a gente nunca vai conseguir entender. E o livro do profeta Ezequiel é um livro cheio de mistérios. É um livro em que o profeta se move para todo lado, o Espírito leva ele para lá e para cá, e eu fico pensando o seguinte, que o homem e a mulher de Deus precisa se submeter a esse mover constante do Espírito Santo de Deus. Nós precisamos estar nesse mover, que o Espírito Santo nos mova para as direções em que Deus quiser nos mover. Porque é o Espírito de Deus que faz isso. É difícil da gente entender isso. E às vezes a gente se pergunta por quê. Nem sempre Deus diz por quê. Mas há um dia que nós vamos entender. Jesus um dia, ele falou para os seus discípulos, olha, vai haver um dia em que vocês não me perguntarão mais nada, porque todas as coisas serão esclarecidas. Haverá um dia em que tudo aquilo que hoje a gente não entende, a gente vai entender tudo de uma maneira clara, a gente vai estar diante do Filho de Deus, diante do próprio Deus, e a gente não vai perguntar mais nada, porque tudo nos será respondido. Todos aqueles que partiram em Cristo Jesus, eles hoje estão vendo e as suas respostas estão ali diante deles. Coisa que talvez eles não tenham entendido durante o período em que viveram aqui nesse mundo. Muitas vezes, antes de nos pormos de pé para falar a palavra de Deus aos homens, precisamos nos prostrar diante do Senhor e receber o toque do Senhor, receber a sacudida do Senhor, receber a ordem do Senhor, receber o Espírito do Senhor, para que a gente possa então se levantar e levar a palavra. Hoje somos os atalaias de Deus. Precisamos receber toda a indumentária para depois levarmos a palavra àquele a quem Deus nos enviar. É prostrado diante de Deus que nós nos pomos em pé diante dos homens, para lhes entregar a mensagem de Deus. Então, amados, lembrem-se de que precisamos da visão da glória de Deus, de ouvir a voz de Deus, de receber o toque de Deus, de ser revestido pelo Espírito de Deus, de nos alimentar da palavra de Deus, para nos colocarmos diante dos homens. Eles, quer ouçam, quer deixem de ouvir, a nossa missão é avisar o perigo iminente. O resultado fica com Deus. Se nós, se nós não entregarmos a mensagem, nós vamos responder por aquelas pessoas a quem nós deveríamos transmitir a mensagem. A nossa missão é entregar a mensagem. Agora, o restante é Deus e a pessoa. Por isso, prega a palavra. É como Paulo vai dizer a Timóteo, seu filho na fé. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda a longanimidade e doutrina, porque haverá um tempo em que não suportarão as sãs palavras. Então, amados, essa é a mensagem
que Deus tem para nós nessa noite. Eu te pus por atalaia no meio do povo de Israel. Da minha boca ouvirás as palavras e transmitirás a eles. Quer eles ouçam, quer deixem de ouvir, porque são casa rebelde, eles hão de saber que houve no meio deles um profeta. Que nós realmente possamos nos colocar diante de Deus, como o profeta Ezequiel se colocou, e como tantos outros homens e mulheres de Deus se colocaram, e foram usados por Deus de uma maneira tremenda. Foram usados de uma maneira grandiosa. Foram usados de uma maneira tremenda para a glória de Deus. Eu fico pensando que é Deus quem faz a sua obra, mas Ele faz através de nós, quando nós nos colocamos diante dEle. E muitas vezes, a gente, para receber a palavra e para levar a palavra, a gente precisa se prostrar diante do Senhor, se quebrantar diante do Senhor e deixar que o Espírito Santo nos mova para onde o Senhor quiser. Que Deus nos abençoe nessa noite. Nós vamos estar orando. Senhor amado, nós louvamos o Teu nome, ó Pai, por esse momento em que ouvimos a Tua palavra. O desejo do nosso coração, Senhor, é que a Tua palavra tenha alimentado a nossa alma nesta noite. O desejo do nosso coração é que a Tua palavra tenha sido derramada sobre as nossas vidas, tenha nos edificado, Senhor, tenha nos enchido, ó Pai amado, e que essa palavra permaneça em nossos corações e em nossas mentes, para que a gente possa transmitir a Tua palavra a todos aqueles que o Senhor nos enviar. Senhor amado, recebe a nossa gratidão, ó Pai. Recebe, ó Deus, a nossa adoração. Que toda a glória, todo louvor e adoração sejam dados a Ti, Senhor. Que o Senhor possa revestir a cada um de nós. Nós queremos ser a Tua boca. Nós queremos fazer como a Tua palavra diz, abra a Tua boca e eu te encherei. Queremos nos alimentar a cada dia da Tua palavra. Queremos encher o nosso ventre da Tua palavra. Queremos ser ungidos pelo Teu Santo Espírito. Queremos ser cheios da Tua unção, ó Pai amado, para que a gente possa fazer a obra que o Senhor tem para fazer em nós e através de nós. Ó Deus amado, muito obrigado pela Tua palavra. E aquilo que nós não tivemos condições de fazer nessa noite, através da pregação, que o Teu Espírito trabalhe essa palavra e que o Teu Espírito faça com que essa palavra caia em cada coração do modo como o Senhor deseja e não do modo como nós queremos. Que a Tua palavra, Senhor, edifique vidas. Que a Tua palavra abençoe muitas vidas para o louvor e para a glória do Teu nome. Nós estamos vivendo um momento de vale, onde estamos desprovidos de tantas coisas da nossa vida, do nosso cotidiano. Mas, ó Deus amado, o Senhor sabe todas as coisas. Não sabemos o porquê, e talvez até nem para quê, mas um dia nós vamos entender por que o Senhor permitiu tudo isso. Recebe a nossa gratidão, abençoa o Teu povo, abençoa todas as Tuas ovelhas espalhadas pela face da terra, abençoa todos os pastores, os missionários, os líderes espirituais que o Senhor tem levantado, o Senhor tem ungido para fazer a Tua obra. Que nós possamos fazer a Tua obra, ó Deus amado,
com amor, com dedicação, com temor, ó Deus amado, cientes de que um dia nós vamos prestar contas, ó Deus, dessa missão de atalaia, dessa missão de porta-vozes teus. O atalaia, ele via o perigo e ele avisava as pessoas do perigo. E nós, como teus atalaias, sabemos do perigo que muitas vidas se encontram de deixarem esse mundo sem selarem sua fé com Jesus. Então, que o Senhor nos ajude para que nós possamos transmitir a mensagem, para que a pessoa reflita e pense acerca do futuro que ela terá um dia. Porque a tua palavra diz, prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus. Um dia todos vamos deixar esse mundo, salvos ou perdidos. Vai depender da decisão que cada um tomar ao teu lado. Mas cabe a cada um de nós que fomos chamados para sermos transmissores da palavra, nós fazermos essa entrega, a entrega da mensagem, e deixar que o teu Espírito trabalhe no coração e na mente das pessoas. Recebe a nossa gratidão, recebe a nossa adoração. Abençoa cada vida, Senhor. Nós assim te oramos, te agradecemos no nome de Jesus. E que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Muito obrigado pela presença, por ver vocês aí, É maravilhoso isso. Eu tive lá na igreja essa semana, foi acho que ontem. Eu fui lá porque tinham deixado uma lâmpada acesa e eu fui lá para apagar. Aí eu entrei dentro do templo, orei ali, fiquei olhando o meu gabinete. E naquele silêncio ali, eu falando, Senhor, até quando? Eu não sei até quando, mas vai chegar o momento em que a gente vai estar ali novamente. A gente vai se ver novamente. A gente vai estar juntos novamente. Esse momento que Deus permitiu isso, talvez seja para que a gente faça uma reflexão a respeito, talvez de muitas negligências que nós tivemos. A gente só valoriza alguma coisa quando a gente perde. No Brasil é a primeira vez que, pelo menos desde que eu me entenda como gente, é a primeira vez que eu vejo a gente ficar desprovido desse privilégio de ir até a casa do Senhor, de adorar o Senhor, de estar junto com os irmãos. Amados, tivemos tanta liberdade. De repente a gente negligenciou muito, e foi por isso que de repente Deus permitiu. Não estou aqui querendo me colocar no lugar de Deus e dizer, foi por isso ou por aquilo, não. Mas Deus tem um plano e um propósito para todas as coisas. Que Deus abençoe a você, que Deus te dê uma semana rica na presença dEle, e que essa palavra ela possa ficar soando na tua mente e no teu coração. E que assim como eu disse, é o Espírito que vai trabalhar. Eu não posso inculcar na mente de vocês o que o Espírito Santo pode fazer, só Ele pode. Então, deixa o Espírito de Deus falar com você. Que Deus te abençoe. Essa hora para mim é uma hora muito chata, porque eu estou vendo ali a Isis, que eu amo tanto essa menina. Eu às vezes encarno muito nela, mas eu amo essa menina, uma pessoa maravilhosa, a Neia, a Aline, tanta gente maravilhosa, né? O pastor Lélio com a palavra muito boa pela manhã.
É uma palavra muito bem colocada. E quando eu vejo o Lélio pregando, eu me lembro dos tempos que nós estivemos ministrando aulas para ele, para tantos irmãos. Como é maravilhoso a gente ver. Então, eu fico triste quando tenho que ir embora, mas eu vou embora ficando aqui, né? Eu vou embora sem ir embora, mas a gente nos vê novamente, se Deus quiser. E vamos orar para que o Senhor nos ajude, para que esse problema acabe logo, para que a gente possa estar junto novamente, tá bom? A Yasmin não precisa ficar com ciúme, que eu amo ela também. Meu coração de pastor é muito grande, porque nós amamos todas as ovelhas. E a Yasmin também é uma pessoa muito querida. A diaconisa Palmira, que eu... Desculpe, mas às vezes eu faço muitas brincadeiras com a Palmira. Palmira, eu ainda estou procurando, Palmira. Então, ela conhece o mistério, ela sabe o mistério. Então, que Deus abençoe a todos. Vão na paz. Um beijão no coração de cada um de vocês. Heloísa e Lélio, dê um abração na Sara e nos irmãos lá na congregação por nós. Fiquem com Deus. Tiagão, eu sonhei com você hoje, com você e com a sua amada, né? Que Deus abençoe. Fiquem com Deus. Tchau. Fui. Boa noite, amados. Até a volta. Eu fico chateado em ter que apertar esse botão aqui, mas eu tenho que apertar porque senão minha esposa me aperta. Fiquem na paz. Um abração.